e Roberto Páscoa, meses antes da eleição, estava na sala do Waldemar Pires, eu cedi a preferência para que ele conversasse com o Waldemar Pires, e o Roberto Páscoa, não, fica aqui em Ciborgue, meu nome é Rolando Boulos, eu tenho um apelido Ciborgue, está com cicatriz no braço, quem botou esse apelido foi o Belino. E no meio esportivo meu nome é Ciborgue. Então, Ciborgue, fica aqui que você vai ouvir o que eu tenho que falar. E fiquei na sala. E o Páscoa falou com o Waldemar Pires, já falei com vários conselheiros, não há motivo para mudar, vamos continuar. Ah, não, a gente tem que respeitar o estatuto, mas o estatuto a gente consegue mudar para continuar. Então, essa pseuda insatisfação com referência à democracia linda, maravilhosa, podia ter sido muito pequena. A única coisa que ocorreu foi que o Páscoa, inclusive, na despedida, falou, bom, então, você está fazendo, mas quem é seu candidato? E o Waldemar não tinha definido também quem seria o candidato. Tanto é que o Adilson apareceu no último instante como candidato. Certo? Então foi isso que ocorreu. Então não havia um racha político. O que houve era uma preocupação com referência à pessoa do Adilson Monteiro Alves, que era um menino, que era um jovem, tinha ideias políticas, e se comprovou posteriormente, e que só aqueles que estavam muito na convivência dele que sabiam, certo? Então resultou no resultado pelo expediente interno, ou seja, pelo Conselho Deliberativo, o Páscoa ganhou do Adilson Monteiro Alves e do Sérgio Scarpelli. Agora, Floresciano, você, obviamente, como historiador, sabe o seguinte, muitas vezes os movimentos acabam se esgotando, porque a conjuntura mudou, porque a situação mudou. O país já estava mudando nessa época, tá? O regime já estava entrando numa fase de desgaste, a oposição estava ficando muito forte contra o regime. Isso, de certa forma, também pode ser colocado nesse contexto que ele acabou de falar? Eu acho que essa é uma questão que desafia os historiadores da democracia corintiana, né? Propor uma hipótese a respeito do fim do movimento. O que determinou os limites daquele movimento. Então aí também é um conjunto de fatores. Então um deles, sem dúvida alguma, a derrota do movimento das diretas já, e o Sócrates havia condicionado inclusive a permanência dele no futebol brasileiro à aprovação, e certamente aquela aprovação, não é, teria impulsionado e dado mais fôlego para a experiência da democracia corintiana. Então esse é o primeiro fator. O segundo, um novo estágio da globalização do futebol, a reabertura do mercado italiano, porque ela vai tirar do país não apenas os grandes talentos, mas os líderes políticos. Então Sócrates não era apenas um grande jogador, ele era um líder no contexto do futebol brasileiro, assim como o Zico. E essa é uma faceta pouco conhecida da trajetória do Zico. Ele foi presidente do sindicato no Rio, né? Então esse também é um outro fator que precipita o fim do movimento. Internamente, não é, havia uma corrente que se articulava contra a democracia corintiana, que envolvia o Vicente Mateus, o Roberto Páscoa, outras forças políticas dentro e fora do Corinthians. O movimento incomodava muito. Essa também é a sua opinião, Celso? Fábio. Eu acrescentaria como outro fator importante, além de vários outros, né, é que com a minha saída e a saída de mais alguns, e a contratação de 10 jogadores novos, a sociedade mudou. A gente só pode entender o comportamento, a ação, a atitude de uma sociedade desde que respeitemos as pessoas que estão inseridas nessa sociedade. Quando você muda a sociedade, ela muda também de contexto. Ela tem outra proposta, ela tem outra visão de mundo. Então é natural que também a ação política da sociedade se transforme em algo diferente. Posso? Celso, por favor, qual é a sua opinião sobre isso? Posso? Os branquinhos estão ocupando, eu não funciono muito bem de manhã. Tá. Posso fazer uma pergunta, Heródoto? São quase 11 horas, né? É um ticket. Ainda é de manhã. Posso, Pode perguntar, por favor. Sócrates, nós como torcedores, né, como corintianos, tínhamos a impressão que a única ovelha diferente lá do grupo era o Leão.
Era isso ou tinha pessoas que compartilhavam também do comportamento assim do Leão no grupo? Bom, eu não vou falar especificamente do Leão, Sim, mas... Mas ele deixava isso... Uma certa dificuldade de grande parte dos nossos companheiros em se sentirem libertos para emitir opinião. Quer dizer, o sistema do futebol, que até hoje persiste, ele é extremamente opressor. As decisões são tomadas de cima para baixo. Os jogadores de futebol são tratados como criancinhas, não podem ter opinião, não podem ter formação, não podem ter nenhum tipo de atitude ou ação política. É o que se imagina dentro do sistema. Então, no começo, as pessoas, mesmo com vontade de participar, tinham muito receio de serem repreendidas, de sofrer algum tipo de punição. Gradativamente, isso foi se exaurindo, porque a segurança passou a ser maior para todos eles. E gradativamente todo mundo começou a participar, quer dizer, em pouquíssimo tempo estava todo mundo colocando sua opinião, fazendo campanha política, e isso fazia parte do cotidiano da gente. Quer dizer, uma questão que era colocada em pauta, ela não era definida imediatamente. Em geral, ela tinha um período de contextualização dentro do seio da nossa sociedade. Então era muito discutido, né? As pessoas se discutiam, na verdade era uma bela de uma campanha política. Quem era a favor trabalhava de um lado, quem era contra trabalhava do outro, para ir a pleito e ver quem definia. Mas independentemente dos resultados, todo mundo era signatário daquele resultado, que era a grande força política daquela sociedade. Quer dizer, todos nós éramos comprometidos com o resultado, porque éramos responsáveis por ele, mesmo votando contra, ou contra a decisão coletiva, a decisão da maioria. Agora, pessoas como o Leão são pessoas que normalmente não gostam de participar da sociedade. São extremamente reacionárias, são pessoas que acreditam em si próprias só, não dividem nada. E um cara que passa um ano sem emitir um único voto, ele não pode ser considerado como um ser social. É como qualquer um de nós que passa a vida toda reclamando dos governos municipais, estaduais e federal, sem nunca ter emitido um voto, sem nunca ter tido uma atitude política clara para tentar transformar a nação em que vive. Vamos bater palma para isso aqui, por favor. Pode fazer? Pode fazer. Pela hora, vamos lá. Seguinte, só você pretende concorrer a algum cargo dentro do Corinthians? Presidente? Não, nunca pensei nisso, não. Nunca pensei nisso. Eu tenho claro que na próxima eleição, até pela mudança do estatuto que houve no Corinthians, eu vou participar ativamente para tentar mobilizar a sociedade corintiana para participar do pleito. Quer dizer, o estatuto corintiano hoje é o mais avançado de todos que nós temos no futebol. Tem alguns limites. Por exemplo, a exigência de que tenha X mandatos de conselho para ser candidato a presidente. Essa é uma luta que eu vou colocar aqui em pauta também, que isso tem que acabar. Qualquer corintiano, sócio do clube, tem o direito de ser candidato a presidente, não importa quem seja. Porque se você limita aos conselheiros, você está limitando também a liberdade de escolha. Porque o poder político e econômico passa a ser preponderante na capacidade de você se colocar como candidato. Então, ainda temos muito a avançar enquanto estatuto no clube, mas, sem dúvida alguma, é o mais avançado de todos, e essa próxima campanha eu vou estar junto para mobilizar, já que eu não posso ser candidato a nada, mobilizar toda a nação corintiana para participar ativamente. Para participar do pleito, a pessoa tem que ser associada, acho que no mínimo com 5 anos de sócio de carteirinha, para poder participar da vida política. É isso? Para ser candidato, talvez tenha até que haver alguma exigência para não ter oportunista ser conselheiro. Agora, para ser candidato a presidente, não necessariamente deveria ser conselheiro. Acho que qualquer sócio do Corinthians que tivesse um mínimo de participação ativa no clube durante algum tempo, deveria ser candidato ou poderia ser candidato. Agora, eu não penso ser candidato a presidente, não. Na verdade, a minha ação política está muito distante, isso é convicção pessoal, está muito distante de cargos. Acho que eu sou muito mais importante fora deles.